Goleada do Fortaleza sobre o Quixadá. Calma lá, mas tem coisas positivas que a gente precisa pontuar. Meus amigos, é isso. A gente vai falar sobre o 4-0 da equipe tricolor sobre o Quixadá. Jogo que aconteceu nessa quinta-feira no PV. Um jogo que selou aí, comprovou a superioridade do Fortaleza sobre a equipe do interior. É óbvio que eu começo esse vídeo falando, e nesse campeonato cearense vai ser muito natural que a gente chegue aqui e pontue, calma, é um time de um nível inferior, a expectativa, o nível de enfrentamento ele é menor, então não adianta você criar uma super exaltação diante de uma atuação, de um destaque coletivo ou individual, mas se a gente considera o Campeonato Cearense uma espécie de pré-temporada de luxo, por que eu digo isso? Porque é um campeonato que vale muito. Os times, é só você lembrar os últimos anos, como o Fortaleza e como o Ceará levaram a sério a história do Penta, a história do quebra-penta, enfim. Então é um campeonato que é muito importante, mas a gente não pode deixar de destacar que é um nível abaixo de todas as outras competições que os times enfrentam. Vai jogar a Série B. Ainda assim, o Campeonato Cearense está abaixo disso. Então, se a projeção para a temporada é voltar para a Série A, hoje esse nível de enfrentamento não pode ser um parâmetro tão relevante. Ele é importante para o contexto que o time está inserido, que é o começo de temporada, a formatação desse elenco. Então, é importante fazer esse preâmbulo para a gente poder colocar as coisas no seu devido lugar. Nem ficar fazendo super exaltação, mas também não ficar descartando as coisas boas que aconteceram na partida. Então eu sei que o torcedor do Fortaleza, de maneira geral, está sedento por notícias boas, por nomes que reforcem o elenco, jogadores que cheguem, vistam a camisa, coloquem a bola no chão e façam o jogo acontecer, os resultados acontecerem. Eu entendo tudo isso. Então, cada coisa no seu devido lugar e com o seu devido tamanho. É sobre isso que a gente vai conversar. Agora um pouquinho mais de forma mais... falando do jogo em si e da importância para o contexto, beleza? Antes de mais nada, eu convido você a se inscrever no canal, ativar as notificações caso você não seja inscrito ainda. Se você for inscrito, deixa o like, por favor, deixa o hype aí pra gente continuar crescendo, é muito bom essa interação. Tenho lido todos os comentários, inclusive as cornetas, quando alguém detona, critica, faz parte do jogo, é para isso que a gente tá aqui também para trocar essa ideia. E eu reforço também o pedido para você também apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e dar uma olhada naquilo que o Sicredi tem proposto para você, pessoa física ou pessoa jurídica que precisa aí, que tem interesse de melhorar, de crescer sua vida financeira, de organizar, dar aquela ajeitada. O Sicredi tem opções ótimas, com um time qualificado para poder lhe atender da melhor maneira possível. Então, cola no Sicredi com alternativas especiais, apontando o seu celular para esse QR Code, entra no site, confere as opções, porque o Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. É isso aí. Vamos lá, vamos falar desse 4-0 Fortaleza, 2-0 no primeiro tempo, 2-0 no segundo. Tô dando uma olhadinha aqui para minha colinha para lembrar que o Fortaleza logo com 3 minutos faz 1-0, um cruzamento ali do Crispim, a bola acaba espirrando ali e volta pro Bareiro, mas quem acaba fazendo o gol é o zagueiro do Quixadá, faz um gol contra. E aí isso já condiciona o andamento do jogo. Por quê? Porque Fortaleza dá uma segurança, uma confiança para uma equipe que vem pressionada, mas que faz 1-0, então já dá uma aliviada, sem tirar o pé, sem deixar de pressionar, mas obviamente já com o resultado da mão e já com aquela... é muito difícil tomar uma virada e essa aqui é a grande verdade. Não poderia. Seria bizonho o Fortaleza tomar uma virada do Quixadá. Com todo respeito ao Quixadá. Esse confronto, em outros momentos, já foi mais equilibrado, assim, o Quixadá já esteve mais próximo. Hoje, essa diferença é muito grande e não há nenhum problema nisso, certo? O Quixadá está fazendo um bom papel dentro da sua condição, dentro do seu nível, está voltando para a Série A do Campeonato Cearense depois de muito tempo. Então é natural mesmo que o Fortaleza esteja sobrando em relação ao time que ele enfrentou hoje. Então o Fortaleza faz 1-0, continuou pressionando. Uma coisa que eu gostei particularmente foi isso. Fortaleza não, em nenhum momento deixou o jogo mais blasé. O Carpini hoje veio com 3 volantes, Rodrigo, Sacha e Pierre, com uma característica mais pegadora de não dar espaço para os adversários, não dar espaço ali para nenhum tipo de gracinha, de criação de jogadas ali do meio de campo do Quixadá. O Moisés e Crispim um pouco, aliás, Pochettino e Crispim um pouco mais espetados, 2 meias, então era uma espécie de 4-5-1,
que variava para um 4-3-3, com Pochettino e Crispim chegando mais próximos ali ao Barreiro. Acho que funcionou, é uma ideia que pode ser aplicada em outros momentos. Para quem defendia aquela ideia do Carpini ser um cara muito ofensivo, eu acho que esse Fortaleza com um pouco mais de pegada e saindo de velocidade tem mais a cara do Carpini, porque ele vai usar muito as laterais e hoje ele é uma outra coisa diferente, ele joga com o Mancuso e joga com o Mancuso na esquerda e o Mailton na direita, dois laterais que espetam, que atacam, que vão com velocidade, então você protege, fortalece com Cardona, Brits, os três volantes, deixa os laterais um pouco mais na última linha, acho que é uma característica mais peculiar do Carpini e que no jogo onde você está empurrando seu adversário para trás funciona demais. Faz o 2-0 com o Pochettino, volta para o segundo tempo com mudanças, ele saca o Rodrigo, já coloca um time mais para frente com o Moisés, já coloca um time já com outra característica, centraliza um dos meias, deixa o Moisés um pouco mais aberto, daí as mudanças começam a acontecer, depois coloca o Crispim para jogar um pouco mais aberto pelo lado esquerdo, quase como um ala, como foi em 2021, que é uma alternativa também, por que não? Né? Deixa o Pochettino mais próximo ali ao centroavante, e aí ele foi começando a fazer mudanças, né? Colocando jogadores diferentes nesse jogo. A gente pode destacar também a entrada do Kaique, que entra, faz o terceiro gol. Pô, é um jovem forte fisicamente, quem sabe, né? Estando aí, podendo ajudar, seria realmente muito interessante ter a possibilidade de ter o Kaique de novo. Aproveitou o primeiro toque na bola, praticamente um cruzamento, e ele faz o gol de cabeça. Depois já o Fortaleza já muito mais fisicamente inteiro, inclusive no jogo, amassando o Xadá, inclusive poderia ter tido um placar ainda mais elástico. O Fortaleza vai lá e concretiza os 4-0 com o Pochettino também, que talvez o cara do jogo aí, né, pelos gols, pela participação, um cara mais, né, mais talentoso que a gente espera que se recupere. Se ele não sair, se ele não for negociado, o Pochettino se transforma, até com a saída do Lucero, do Breno Lopes, ele se transforma talvez no jogador mais, o principal jogador. Eu sei que tem o Moisés, mas o Moisés ainda não voltou, a gente não viu aquele Moisés ainda, mas é um cara que pode ajudar também. Agora o Pochettino a gente torce para que ele realmente assuma esse protagonismo, né? E seria muito interessante. Então daí para frente vem a estreia do Ronald no lugar do Sacha também, ou seja, o Kusevich volta a ser relacionado e entra também no final do jogo, né, para jogar um pouco mais atrás ali, até para dar rodagem também para ele. Algumas coisas que o Carpini fez ao longo da partida, mas como eu disse, não dá para a gente analisar muito o jogo de maneira geral taticamente, mas as ideias do Carpini já começam a ficar mais evidentes em duas partidas. Muda um pouco da primeira para a segunda, não só pelo resultado, mas pelas variações, que eu particularmente considero interessante. Se isso vai ser repetido, treinado para que dê certo, é uma outra história que a gente vai conversando aqui ao longo dos próximos vídeos. Um resumo, algum comentário aqui em cima daquilo que aconteceu, e eu jogo a bola para você agora, passo para você dar sua opinião também, dizer se você gostou, não gostou, sem empolgação, mas também, como eu disse, valorizando aquilo que aconteceu de positivo, porque é necessário. Não adianta só ficar vendo coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, assim como também não dá para ficar super exaltando, como eu disse no começo do vídeo. Mas eu quero saber de você. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, deixa o hype, dá essa moral pra gente. E, como eu sempre digo, continua acompanhando aqui os conteúdos do canal. Valeu, grande abraço e até a próxima.